de Santos. O presidente Lula e o governador Tarcísio de Freitas vão se encontrar hoje na cidade para comemorar o aniversário do Porto de Santos. Quem foi para lá hoje cedinho e traz agora todos os detalhes para a gente é a Beatriz Manfredini. Bia, bom dia. Oi, Lívia, bom dia para você, para o Colombo, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Falamos diretamente da Baixada Santista, portanto, para acompanhar esse evento entre o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, evento que saiu depois de uma audiência entre Lula e Tarcísio, realizada na última terça-feira. Vamos contar um pouco mais dessa história, né? Além da comemoração dos 132 anos do Porto de Santos, hoje os dois, governo federal e governo de São Paulo, vão assinar um acordo de cooperação para a construção do túnel que vai ligar Santos ao Guarujá, as duas cidades aqui da Baixada, um túnel seco, então, em que as pessoas poderão circular. A gente fala aqui já de frente do local da Autoridade Portuária de Santos, em que vai acontecer o evento, já tem uma movimentação grande de pessoas, de imprensa chegando, e eu falei que esse evento só acontece depois dessa audiência entre Lula e Tarcísio na última terça-feira, porque realmente foi uma relação um pouco complicada. A construção do túnel entre Santos e Guarujá, ela foi inserida no PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal. Acontece que depois de algumas pressões internas, de aliados, o governo federal tinha decidido desistir de construir esse túnel com a ajuda do governo do estado de São Paulo, que é algo que já estava acertado. E o que aconteceu nos bastidores? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não gostou. O projeto era uma das promessas de campanha de Tarcísio, era um projeto aqui do estado de São Paulo. E aí Tarcísio fez uma ofensiva forte, principalmente com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que cuida dessa área e desses projetos e que é do partido de Tarcísio de Freitas, para dizer o seguinte: não dá para a gente não participar desse projeto. Aí, depois da pressão de Tarcísio, Silvio Costa Filho atuou ali nos bastidores do governo federal e Tarcísio foi a Brasília conversar com a Casa Civil Rui Costa. O que a gente ouve nos corredores do Palácio dos Bandeirantes é que Tarcísio se dá muito bem com a equipe da Casa Civil e com o Rui Costa. Depois deles apararem as arestas, o presidente Lula pediu para que Tarcísio fosse visitá-lo e aí, então, eles acertaram e decidiram continuar com o projeto conjunto. E é esse acordo desse projeto conjunto que eles firmam hoje. O valor total da obra do túnel entre Santos e Guarujá é de mais ou menos 5,5 bilhões de reais. E como que vai funcionar? O governo de São Paulo entra com 2 bilhões e 700 milhões, o governo federal entra com o mesmo valor, 2 bilhões e 700 milhões, e os 600 milhões que sobram serão de uma empresa privada, que ainda será escolhida e que deve depois participar ali operar o funcionamento desse túnel que vai ligar Santos e o Guarujá. A previsão é que hoje Tarcísio e Lula anunciem a data da consulta pública desse projeto, que deve acontecer em março, e a expectativa é que o leilão aconteça no segundo semestre deste ano, para que as obras comecem no ano que vem, em 2025, obras essas que devem durar 3 anos. Então, é o segundo encontro de Lula e Tarcísio nesta semana. O primeiro foi em Brasília, o segundo aqui em São Paulo. O que se entendeu no governo federal era que um precisava do outro para a construção dessa obra, até porque o projeto aqui em São Paulo já estava bastante avançado e se o governo federal pegasse o projeto para si, ia atrasar esse cronograma que a gente acabou de falar. Então, Tarcísio e Lula pararam aí as arestas e hoje aparecem juntos na foto mais uma vez, Lívia. Falamos muito sobre isso hoje e ainda vamos falar mais nesta sexta-feira. Agora, Bia, a cerimônia de filiação da Marta Suplicy ao PT, que está prevista para hoje, realmente vai acontecer? O que a gente pode esperar? Vai acontecer e é mais um dos compromissos do presidente Lula aqui no estado de São Paulo, né? Ele começa o dia aqui em Santos, então, ao lado de Tarcísio. No meio da tarde, ele participa de um almoço na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. O reduto eleitoral dele vai se encontrar com os sindicalistas. Essas duas agendas, Santos e aqui também em São Paulo, lá em São Bernardo do Campo, no ABC. Ele tem também a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E às 6 horas da tarde, o
presidente Lula participa da refiliação de Marta Suplicy ao Partido dos Trabalhadores depois de 9 anos fora, né, da sigla. Não só Lula estará presente nessa refiliação de Marta Suplicy, como Guilherme Boulos, o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo do PSOL. Marta está voltando para o PT, a gente relembra, para ser vice, né, de Guilherme Boulos. Ela foi pessoalmente escolhida por Lula para isso. E alguns ministros, como Alexandre Padilha e Fernando Haddad, também participarão desse evento que acontece na Liberdade, no centro da capital paulista, às 6 horas da tarde. Marta conversou com diversos membros do Partido dos Trabalhadores ao longo das últimas semanas, desde que aceitou o convite de Lula para voltar ao partido. Tinha uma ala do PT que não estava simpatizando muito com esse retorno dela. Ela foi muito crítica ao PT nesses últimos 9 anos, votou ali no impeachment de Dilma Rousseff, então tinha uma ala bastante resistente. Agora ela retorna, então, com o aval, a chancela do presidente Lula. Lívia. Obrigada pelas informações, Beatriz Manfredini, que tem uma longa jornada hoje, ainda não só em Santos, também aqui na capital paulista. E a gente volta a se falar já já. Bom trabalho por enquanto aí para você, Bia. Vamos ouvir agora os nossos comentaristas. A gente tem 2 notícias que eu quero que vocês relacionem para a gente. Vou começar com a Amanda. Temos então uma primeira que a Bia trouxe, né, Amanda? A tão prometida e tantas vezes frustrada também construção desse túnel seco entre Santos e Guarujá, que pelo menos a assinatura desse acordo vai acontecer, isso hoje, é um fato. A Bia trouxe a informação para a gente e a confirmação também agora, a oficialização dessa filiação ao PT de Marta Suplicy. O que essas 2 notícias, Amanda, dizem sobre a presença do PT e do governo Lula, tanto na capital paulista como também no estado? De olho em 2026, Lívia, se a gente pudesse resumir em uma frase, seria isso. Eu até estava conversando com um político bastante experiente, que já foi até governador aqui de São Paulo, e perguntei quem vai faturar politicamente, né, com o túnel Santos-Guarujá. Vai ser Tarcísio ou vai ser Lula? E note que a Bia também nos explicou, houve em um momento uma cisão, porque o governo federal queria que o projeto fosse só dele, queria excluir Tarcísio dessa iniciativa. E aí houve toda uma construção que envolveu republicanos, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, ao qual o Tarcísio é filiado. Há notícias nos bastidores até que Tarcísio teria ameaçado sair do Republicanos, que tem o ministro de Portos e Aeroportos, se esse túnel também não fosse dividido, a construção, essa obra não fosse dividida com o governo paulista. Essa relação foi remendada, Tarcísio apareceu novamente na foto com Lula. O Lula ficou feliz porque sabe que isso deixa os bolsonaristas assim furiosos, chateadíssimos, #chateados, quando Tarcísio e Lula aparecem juntos na foto. Apareceram essa semana, vão aparecer 2 vezes na mesma semana, porque hoje aparecem de novo, e a obra será dividida. Quem vai colher os louros ou o crédito, só o tempo dirá. Esse interlocutor de São Paulo me disse, olha, Tarcísio acha que vai ser ele, o Lula também, kkk, né? Mas o fato é que a obra só fica pronta em 3, 4 anos, não é uma obra para agora, então isso será acolhido no futuro. Tem toda uma manobra política que interessa tanto a Tarcísio quanto a Lula. Já no capítulo Marta Suplicy, a refiliação dela ao PT será uma grande festa hoje na Casa de Portugal, bairro da Liberdade, uma casa muito tradicional que o PT usa para fazer festas, mais de 1.000 pessoas são esperadas. A Marta está trabalhando no discurso dela, conversando com petistas essa semana, eles disseram que o encontro mais cedo, teve um jantar da Marta com vereadores, deputados da sigla, e que esse encontro, no apartamento dela, que esse encontro mostrou grande entrosamento, não há nenhuma rusga pela saída, do distanciamento da Marta do partido nesses últimos anos, e me disseram que ela está com muita vontade de fazer campanha. Eu perguntei, mas qual será o grande ativo de Marta? Aí os petistas dizem, ela foi a melhor prefeita que a gente já teve e o grande ativo dela será o legado da prefeitura dela, é isso que ela vai mostrar na campanha, vai gastar sola de sapato ali ao lado de Boulos. Aliás, Boulos e Marta também mostram bastante entrosamento, então vai ser interessante observar. E muita gente participando hoje, Lula, Gleice, Fernando Haddad, mesmo petistas que foram já ofendidos por Marta no passado, parece que esqueceram e a pedido de Lula participam desse evento de refiliação hoje. Sempre esquecem, né, Amanda? O eleitor que se vire para entender essa lógica política de alianças e também de traições. Essa volta da Marta ao PT, ela sintetiza a hipocrisia e o cinismo da política. É só isso que eu tenho para dizer para quem nos assiste e nos ouve no rádio. Em relação ao túnel, esse túnel é importantíssimo, uma obra que pode beneficiar 40 mil motoristas diariamente. Olha, é uma obra
que, claro, é da atribuição do governo do Estado, e o governo federal resolveu que tinha que colocar a colher ali e começou a tentar inviabilizar a obra. Olha só, como falta generosidade e grandeza, né, nos homens públicos deste país. Quem serve à sociedade, quem resolve ir para a vida pública, para a política, que tem o chamado espírito público, tem que exercer esse papel, mas de forma generosa, não olhar uma obra como um benefício eleitoral. E é disso que se trata. Por que essa briga até poucos dias? Porque o governo federal queria viabilizar o retorno de Geraldo Alckmin ao governo de São Paulo. Essa é a verdade. Mas, felizmente, conseguiram aí chegar a um acordo. Eu espero que não briguem, eu espero que se ajudem para que essa obra saia o mais rápido possível. Porque também aqui no Brasil a gente tem uma péssima mania, que já virou uma tradição, uma cultura política, de obras que começam e que nunca terminam. E São Paulo é um monumento nesse sentido. A linha 17 Ouro, que liga o aeroporto de Congonhas à marginal do Rio Pinheiros, que serviria para a chegada de torcedores ao estádio de abertura da Copa do Mundo de 2014 para assistirem Brasil e Croácia no Morumbi, até hoje não está pronta. A Copa era em 2014, a obra começou em 2010. Já construíram o estádio de Itaquera, o Neoquímica Arena, o Brasil já tomou de 7-1, Filipão já foi demitido, já veio o Tite, Copa da Rússia, Copa do Catar, já passou o Dunga, já passou Dorival Júnior, já passou Fernando Diniz. A gente está indo para a Copa de 2026 nos Estados Unidos e a linha está lá, parada até hoje.